Mais alguma coisa? Não temos nada? Então vamos ouvir a palavra de Deus pelo pastor César. Glória a Deus. Sei que Deus irá usá-lo, né? Amém. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Senhor, de uma coisa eu sei, que o Senhor tem muito para continuar falando conosco hoje, alinhando nosso coração ao seu, alinhando nossas ideias à sua. Eu sei que o Senhor pode usar o César agora para poder, Senhor, ministrar ao nosso coração. Amém, Senhor. E que as palavras possam entrar no mais íntimo do nosso ser, Pai. Aleluia. E nós possamos sair daqui hoje revigorados, fortalecidos pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, graça e paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Cadê ele, Cleber? Eu vou ter que falar um pouquinho, vou endossar um pouquinho do que tu disse aqui a respeito do culto de jovens. Quem estava aqui no culto de jovens ontem pode se manifestar aí? Eita, glória! Foi bênção demais, desde o louvor, tudo que aconteceu aqui, ministração da palavra. Realmente Deus usou Mateus de uma forma muito maravilhosa aqui. O pessoal que cantou, né? Que fez o louvor, estava de uma forma maravilhosa também. Nós estamos com visitas. As irmãs da Débora estão aí, meu cunhado, meus cunhados estão aí. Eles estavam no culto ontem, eles falaram, meu Deus, desde o primeiro momento da oração, do início, o culto, tudo estava uma bênção. Então, é daquilo que quero pegar o gancho aqui do que o Cleber falou, quando a gente vem disposto a orar e vem disposto a prestar um culto ao Senhor, o Senhor se manifesta, né, no nosso meio, o Senhor responde, o Senhor faz presente, o Espírito Santo de Deus se manifesta nos nossos corações, e glória a Deus por isso. Vocês sabem, irmãos, que nós cremos que o Senhor está levantando um povo fiel a Ele, um povo leal ao Evangelho, um povo que realmente ama o Senhor, um povo que está envolvido com o reino de Deus, com a obra de Deus, e um povo que está esperando Jesus voltar, sem olhar para o homem, sem olhar para as circunstâncias, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém? Então, glória a Deus pela vida de cada um. E eu creio que esse movimento com os homens também vai ser uma grande bênção no dia 1º. Já tem alguma coisa marcada com as mulheres também, vai ser bênção. Irmão, nós não paramos. Oh, glória! Aleluia! A igreja é do Senhor Jesus, como nós ouvimos a profecia aqui. A igreja é do Senhor Jesus. Ela pertence ao Senhor Jesus. E nós vamos continuar trabalhando para Ele. Você quer ouvir uma coisa? Na sexta-feira, né, Anderson? O pessoal estava ensaiando aqui. E as meninas preparando ali o painel. E chegou um rapaz. Chamou o Anderson, eu estava ali no hall. Chamou o Anderson. O Anderson foi até ele e disse para ele assim: você pode me dar um abraço? Foi, Anderson? Você pode me dar um abraço? E ficaram um tempão lá abraçados, né? E ele chorando. Só pediu um abraço. E ele chorando, os ombros do Anderson. E depois eles entraram para cá e ficaram um tempão aí conversando. E eu disse, primeiro as meninas me deram a notícia, eu conversei com o Anderson ontem. E eu disse o seguinte, isso fala muita coisa para mim. Como um dos pastores da igreja, isso fala muita coisa. Eu creio que fala muita coisa para o Renato, creio que fala muita coisa para o Fábio, creio que fala muita coisa para a liderança dos jovens. Isso fala muita coisa para nós. Eu creio que isso fala muita coisa para você, irmão. Amém. Amém. As almas estão sedentas. Aleluia.
As almas estão sedentas. Um dia nós oramos aqui, levantamos uma oração aqui, dos períodos que a gente já teve, vários. E levantamos uma oração aqui pedindo para Deus, Senhor, que as pessoas ao passarem nessa calçada sejam atraídas a esse lugar. Pela presença do Senhor, pela manifestação do Espírito Santo. Já começou? Já começou. Glória a Deus por isso. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Eu prometo que até meia-noite a gente encerra, amém? Amém! Era tudo que eu precisava, Senhor. Vocês abriram aí Mateus capítulo 1? Amém! Por favor, só dê uma olhadinha para cá. Ontem Mateus ministrou aqui e vocês viram o painel lá, né? Os jovens prepararam. O tema era identidade. E Mateus ministrou uma palavra aqui sobre ser filho de Deus. Primeiro, deixa eu me lembrar que Verônica veio aqui, abriu o culto, falando sobre Jesus, sobre ser filho de Deus, a tentação do diabo para com Jesus, e Jesus respondendo com a palavra e deixando bem autêntico ali ser ele filho de Deus. E aí Mateus ele ministrou a palavra sobre isso, sobre identidade, e falou sobre nós sermos filhos de Deus. Lucas capítulo 15, né, a palavra do filho pródigo. E deixou bem claro para todos que estavam aqui, para aqueles que vão ouvir, vão assistir, que aqueles que receberam o Senhor como seu Salvador são filhos de Deus. Deus os chama de filhos, Deus os declara para eles que os ama. E nós precisamos ter essa consciência, andar com essa consciência, irmão, que eu e você somos, de fato, filhos de Deus. Amém. E eu oro para que, se você não gerou essa consciência ainda até o final desse culto, você saia daqui dizendo no seu coração, realmente eu sou filho de Deus. Glória a Deus. E aí, já de uns dias que eu venho carregando essa mensagem no meu coração, preparando, e hoje eu tirei um tempo só para poder deixar concluído e para dizer o seguinte, que na nossa vida, Jesus, e quando eu falo nossa vida, daqueles que, cristãos, filhos de Deus, aqueles que têm o tempo de caminhar com o Senhor, na nossa vida você vai identificar Jesus em algumas etapas, Jesus em algumas fases. Você vai identificar Jesus em algumas fases. Você ouve falar de Jesus, você conhece Jesus, Jesus ele se torna o seu Salvador, depois Jesus se torna o seu Senhor, depois Jesus se torna o seu amigo. Salvador, Senhor e amigo. Aleluia. Eu não sei que fase que tu está, mas vamos identificar na escritura aqui, vamos caminhar. Se der tempo, que eu acredito que só falar sobre, a gente falar só sobre a pessoa de Jesus e essas formas, essas fases que a gente vai identificando na nossa vida cristã, a gente levaria, sei lá, de repente, um ano. Mas vamos caminhar aqui e ver o que o Senhor nos leva. Mateus capítulo 1, verso 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus,
porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você pode dizer amém? Amém. Isso aqui, em algum momento da nossa vida, a gente viu um presépio, a gente viu uma pregação, a gente assistiu uma peça sobre o nascimento de Jesus, ouviu alguma coisa sobre o nascimento de Jesus, e passamos a entender o significado daquilo. Passamos a compreender. Eu acho interessante quando na época de Natal, as pessoas, o menino Jesus, o menino Jesus, o menino Jesus. E para muitos ele fica só como o menino Jesus, isso, não é isso? Para muitos ele só tem como o menino Jesus. Não passa disso. O conhecimento deles não avança. O envolver-se com Jesus não avança, não cresce. O conhecer Jesus não avança, não cresce. Fica só naquilo, no menino Jesus. Né? Fica só no menino Jesus. Então, quando chegar para o Natal, adora o menino Jesus, vai lá no presépio, né? Eu lembro lá em Peruíbe, quando era criança, que a gente ia ver os presépios, né? Alguns são preparados muito belamente, e o pessoal jogava moeda, a gente ficava naquela vontade, será que pode? Será que é para o menino, né? Acho que é para o menino, não pode pegar, né? É para o menino, está ali no presépio. Então, isso, naquele entendimento, né, que os reis magos levaram os presentes, então as pessoas fazem as suas ofertas. Hoje acho que não mais, né, porque não dá para fazer um pix do presépio, ou deixar a moeda, sabe que no outro dia não tem mais nada, né? Mas, às vezes a gente fica só nessa compreensão. O nosso conhecimento não avança sobre quem é Jesus. E como eu falei, se a gente fosse deixar aqui, a gente ia ficar muito tempo falando sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para a humanidade, quem é Jesus para nós, quem é Jesus para a igreja. A gente ia ficar muito tempo falando sobre isso daqui. Mas o fato é que, antes do nascimento dele, já vem um anjo falando com o seu pai, já vem um anjo falando com José. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Está falando de quem? Está falando dos judeus. Jesus viria primeiramente para os judeus, para o povo que tinha aliança com Deus, para o povo que foi chamado por Deus, para o povo que foi eleito por Deus. Então, primeiro, Jesus viria para eles. E aqui nós temos um problema. Por quê? Abre lá João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Com certeza a Lucas já está lá. Versículo 11. João, capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz o texto. Veio para o que era seu. Jesus veio para quem? Eu acabei de falar. Jesus veio para o judeu. Veio para o que era seu. Pronto, Jesus veio para o judeu. Jesus veio para a nação escolhida, para o povo que tinha aliança, não foi isso? Veio para o que era seu. A sequência do texto diz o quê? Mas, e os seus não o receberam. Temos um problema? Sim ou não? Temos um tempo. Porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Temos um problema. Porque é mais ou menos assim. Alguém que é esperado, alguém de quem se é muito falado, alguém de quem se é muito anunciado. Profetas foram levantados na antiga aliança para dizer: o Messias virá, ele virá. Isaías capítulo 6 vai discorrer sobre o governo do Messias. Ele vai vir, ele virá. O governo estará sobre os seus ombros. Os profetas falando tudo apontando para o Messias, tudo apontando para Jesus, tudo apontando para o Cristo. Quando ele chega, aqueles para quem ele veio fizeram o quê? Não o receberam. E aí nós temos um problema, temos ou não temos? Amém.
Mas olha o que diz o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Ah, não, eu achei que você ia sair correndo agora. Expectativa e realidade. Eu vou repetir. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você é filho de Deus, irmão. Ninguém vai roubar isso de você. Você é filho de Deus. Crê em Jesus? Você é filho de Deus. Pronto, poderíamos encerrar a mensagem aqui. Ninguém rouba isso de nós, irmão. Pode ser, falamos sobre isso essa semana. Pode ser que o ilusionista, lembra dele lá no Jardim do Éden? Lembra dele no Jardim do Éden? Mateus citou aqui ontem. Pode ser que o ilusionista, em algum momento da nossa vida, ele vá fazer alguma coisa para nos ludibriar, para nos encantar e dizer que não. Você é filho? Você pode ser muito mais do que filho. Você pode ser igual ao próprio Deus. Não, só filho não. Você pode ser igual ao próprio Deus. Ele vai te iludir, te encantar. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, a graça, o favor de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se você crê em Jesus, irmão, você é filho de Deus. Eu estou aqui só para reproduzir. Se você crê em Jesus, você é filho de Deus. César, não crê em Jesus ainda. Hoje é a oportunidade. Esse é o momento. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está assistindo essa pregação, hoje é o momento de você se tornar um filho de Deus. Você pode dizer amém? Amém. A situação está aqui. Jesus, Ele é o nosso Salvador, irmão. Então, em algum momento da nossa vida, nós encontramos Jesus como nosso Salvador. Abra aí, João capítulo 11, versículo 47. Nós vamos correr aqui, irmão. Estamos falando de Jesus como nosso Salvador. Versículo 47, olha o que diz. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos ir, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, preste atenção, irmão. Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava pronto para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ele nem sabe isso. Ele começa a profetizar. Ele nem sabe isso, ele começa a profetizar. É necessário que um morra por toda a nação. Não só pela nação. Que um morra por todos aqueles filhos de Deus que estão longe, que estão dispersos. Sabe, meu irmão, eu e você precisamos a cada dia, a cada manhã, valorizar a obra da cruz, valorizar
Você vive, irmão, na presença de Deus. Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Jesus, o nosso Salvador. Era necessário que um desse a vida por toda a nação. Caifás nem sabia o que estavam dizendo. Estava profetizando a respeito de Jesus, o nosso Salvador. Em algum momento da nossa vida, eu e você conhecemos Jesus como Salvador. João capítulo 3, versículo 16. Esse aí vocês nem precisam abrir, né? João 3, 16. Eu vou contar até 3 e a gente lê tudo junto. Pode ser? Amém. 1, 2, 3. Porque Deus Glória a Deus. Irmão, por quê? Por que as igrejas, por que os pastores, por que os líderes não conseguem mais pregar esse Jesus? O Jesus que eles pregam é o Jesus que vai te enriquecer. O Jesus que eles pregam é o Jesus que vai te colocar numa posição notável na sociedade. Se tiver alto, pode regular ele. O Jesus que eles pregam é o Jesus que vai te promover no trabalho. Então eu creio em tudo isso que eu estou falando aqui, eu creio. Amém. Em tudo isso que eu estou falando. Mas eles não conseguem mais pregar, Vaguinho, o Jesus que salva. Verdade. Não conseguem mais pregar o Jesus que salva, porque o Jesus que salva não atrai ninguém. Ô glória. Aleluia. O Jesus que salva não atrai ninguém, mas o Jesus que faz atrai. O que as mãos de Jesus faz, isso atrai. Eu e você, irmão, vamos guardar o nosso coração. Porque o que nós queremos é o Jesus que salva. É o Jesus que me tirou de um lamaçal de pecado, de um charco de lodo. É o Jesus que me tirou de um orgulho, de uma autossuficiência. É o Jesus que me tirou de um menino, de achar que o menino bom, sabe, o bom moço de qualidade. É o Jesus que me livrou do bom moço de qualidade. Jesus ainda é Salvador. Ô glória. Aleluia. Eu vou até corrigir. Jesus é o único Salvador. Sabe, se você está aqui, irmão, nós temos motivo para fazer festa mesmo, para celebrar mesmo. Nós temos motivo para nos alegrar mesmo, porque eu era morto, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, me salvou, me resgatou. Glória a Deus. Antes de sermos salvos na pessoa de Jesus, somos salvos por Jesus de algo. Presta atenção. Antes de sermos salvos na pessoa de Jesus, alguns de nós fomos salvos por Jesus de algo, de alguma coisa. Tem algum problema? Não. Eu vou deflagrar para você entender. Eu tenho um chegado que ele falou assim para mim uma vez: sabe como é que eu fui para a igreja? Como é que eu fui para Jesus? Disse: não. Ele falou assim: eu fui para Jesus pela barriga.
assim? Ele falou, cara, na minha casa não tinha café, não tinha almoço, não tinha café da tarde, mas eu sabia que em tal igreja tinha. Eu fui. Só que quando eu cheguei lá, a minha necessidade foi suprida, mas eu conheci Jesus. Eu sei que tu vai falar assim, César, dá uma base bíblica aí pra gente ficar mais tranquilo. João 6,26, vamos lá? Está aí pertinho. Eliseu, presta atenção. 6,26, João, está aí pertinho. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos? Tem algum problema? Agora, no meio dessa multidão aqui, tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Não é isso? Olha isso, galera. Esse rapaz e a família dele não estavam atrás de Jesus por causa do pão. Eles tinham pão. Eles estavam atrás de Jesus por outra coisa. Você entendeu, Maria? O jovem foi levando pão e peixe, não foi? Ele estava provido. O que ele precisava para passar, para ficar ouvindo Jesus pregar, ele tinha. Ele estava atrás de Jesus por outra coisa. Às vezes nós somos atraídos ao Senhor por alguma coisa. Ele nos salva de algo. Salva da fome. Tem outro aqui, ó. Salva da dificuldade financeira, material. O Senhor nos salva. Você sabia que quando Jesus, não era nem discípulo, mas quando a empresa de Pedro estava quase quebrando, desculpa, né? Mas a empresa de Pedro saiu para um dia pescar e eles não conseguiram pescar, Jesus apareceu e salvou a barra deles? Ele já era um discípulo? Hã? Poxa. Como é que Jesus? Jesus, tu quebrou o padrão? Jesus quebrou a regra? O senhor está fazendo agora para qualquer um? Pois é. Ei! Ela falou que sexta-feira Jesus salvou ela da morte. O caminhão bateu do lado do passageiro, quase virou o carro, mas não virou, a neta dela saiu sem nenhum arranhão. É bom assim, né? O filho é cores já. Saiu sem nenhum arranhão. A empresa de Pedro, dos pescadores, aquela noite eles não tinham pescado. Jesus apareceu e salvou a barra deles. Eles tiveram uma pesca maravilhosa naquele dia. Uma pesca maravilhosa. E sabe de uma coisa? Para você que não gosta da sua sogra, Jesus tinha curado a sogra de Pedro antes da pesca maravilhosa. Brincadeira, eu sei que tu ama a tua sogra. Glória a Procura Deus. aí, está no capítulo 4. Jesus vai nos salvar, muitas vezes ele vai nos salvar de algo. Antes de se tornar, de nós o conhecermos e termos como Salvador das nossas almas. Ele prepara isso e não há problema nenhum. O problema é não ficar só esperando pão. O problema é só ficar esperando a multiplicação de pães e dos peixes. Esse é o grande problema. O problema é pregar sobre isso só. Esse é o grande problema. Jesus resolve, Jesus faz, mas Jesus nem salvou, irmão. Eu não conheci nem Jesus como Salvador, então se Jesus faz, Jesus realiza, corre para Ele. Não, primeiro eu preciso conhecer como Salvador.
Salvador. Mas se eu vier pela barriga, pela dificuldade financeira, eu não tenho problema nenhum, não. Contanto que eu me encontro com Ele. Glória a Deus. Contanto que no final eu olho para os pães e falo, ó, foi bom, eu estou suprido, mas Ele é o meu Shaddai, Ele me satisfaz. Amém. A minha empresa estava quebrando, mas Ele é melhor, Ele é suficiente. Irmão, a nossa suficiência está na pessoa de Jesus, não no que Ele faz. Aleluia. Não no que Ele produz, não nos milagres. Ó, nós cantamos aqui, irmão. Ele faz o impossível, sim, e faz mesmo. Mas nós estamos apegados a Ele. Nós estamos grudados nele, chegados nele, enxertados nele. Glória a Jesus Deus. Salvador. Enfermidade, né? Tantas outras coisas. Eu não queria falar aqui. Enfermidade, Lucas 4,38 vai falar de Jesus curando a sogra de Pedro. E é interessante, vamos ler lá. Lucas 4,38, tá? Vamos lá. Lucas 4. Desculpa, não é Lucas não. Eu acho que é João 4,38. Não, é Lucas mesmo. Eu que estou em João, olha aqui. É Lucas 4,38. E eu falei que estava no capítulo antes, né? Sim, é isso mesmo. Da pesca maravilhosa. Lucas 4,38. Olha o que diz a palavra. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de quem, irmão? De Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Desculpe. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Bênção? Bênção? Maravilha aqui? Curada Wesley? Glória a Deus, aleluia. Ela já podia sair aqui, ó, rodando o manto, glória, né? Podia sair dali fazendo festa, mas, gente, a febre estava alta. Aqui eu fui curada agora. Irmão, olha o que a mulher fez. Olha o que a mulher fez. Eita, sogra exemplar. Oh, glória! Logo se levantou e passou a servi-los. Por quê? Porque ela já entendeu na hora. Ele falou assim: Senhor, não posso ficar diante do que esse homem fez, diante do que eu acabei de receber aqui, eu não posso ficar quieto. É o convite que nós estamos fazendo, irmão. Diante daquilo que Jesus fez pela sua vida, você vai deixar de celebrar? Hoje em dia não amanheceu. Hoje em dia não amanheceu. Não, para com isso. Gente, nós precisamos amadurecer no Senhor, nós precisamos crescer espiritualmente. O dia não amanheceu. Irmão, vai ter dia de sol, vai ter dia de nuvem, vai ter dia nublado, vai ter calor, vai ter frio. Todos os dias o Senhor é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador, transformou a nossa vida. Eu e você estamos caminhando a passos largos para o inferno. Ele nos resgatou. Todos os dias nós precisamos celebrar. Todos os dias precisamos celebrar, agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Até que entendemos que só Jesus pode nos salvar do que realmente nos aprisiona o pecado. Olha lá, Atos capítulo 4. Vamos lá? Atos capítulo 4. Atos 4 e 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Então, porque eu falei antes o quê? Que Jesus, às vezes somos atraídos à pessoa de Jesus por tantos motivos, dentre eles a fome, dificuldade financeira, material, enfermidade. Depois somos atraídos ao Senhor. Não há problema nenhum, contanto que os nossos olhos estejam nele. Depois de tudo que ele fez, os nossos olhos estejam só nele, só nele, só nele. E quando nós entendemos isso, irmão, aí sim nós conseguimos enxergar Jesus. Epa, ele não é só aquele que faz. Ele não é só aquele que faz. Ele é aquele que transformou a minha vida. Atos 4 e 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Não há nenhum nome
você, meu irmão, a não ser em Jesus. Não há ninguém que te envolva com um belo discurso, a não ser em Jesus. Não há ninguém que te envolva, irmão, com uma bela conversa, a não ser em Jesus. Salvação só em Jesus. Amém. Glória a Deus. Não existe outro nome pelo qual, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. Só a pessoa de Jesus. Glória a Deus. E sabe o que acontece, irmão? Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele fala sobre a descida e a manifestação do Espírito Santo, ele encerra dizendo: e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmão, quando eu e você estamos encharcados pelo Espírito Santo de Deus, estamos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, eu e você, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a nossa boca, quando se abre, ela toca qualquer coração que ouça a mensagem do Evangelho. Pode ser, irmão, que eu, usado pelo encantador, eu, usado pela serpente, te faço um belo discurso, te faço um belo convite e te atraio para mim. Pode ser que eu, num bom relacionamento que a gente desenvolva, num bom chá que a gente tome junto. Isso é chá? Não é minha cara chá, né? Churrasco. O mocotó. Né, Marinho? Pode ser que sentado com a mesa, desfrutando de uma bela comida, um caranguejo. Fala, Giovanni. Olha. Sentado com um baita de um pote de açaí. Né? Pode ser que eu e você, sentado conversando, aquela garrafa de refrigerante, uma coxinha crocante. Só coisa boa. Pode ser que eu te convença, irmão. Pode ser que eu, usado pelo encantador, te convença. Traga um belo discurso e te convença. E você vai olhar para mim e falar assim: não, é um cara. É ele. É ele. Olha que unção. Olha que palavra. Olha que bênção. Olha que autoridade. Olha que exemplo. Olha que modelo. Pode ser que eu te atraia, mas não dura muito. Não dura muito. Não dura muito. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para aquele que deixou o trono de glória, quando eu olho para aquele que estava prometido antes da fundação do mundo, quando eu olho para aquele de quem reis, profetas, juízes, sacerdotes disseram, quando eu olho para aquele que verteu o seu sangue, e quando não tinha mais sangue, ele verteu água, quando eu olho para ele, o meu coração se derrete. Quando eu olho para ele, a minha alma se derrete. Quando eu olho para ele, os meus pés não suportam o peso da glória de Deus. Quando eu olho para ele, não existe dúvida no meu coração. Quando eu olho para ele, tudo pode acontecer, tudo pode passar, as lutas podem vir com força, o vento, o rio, a chuva,
Jesus, aquele que me salvou, aquele que me resgatou. Aleluia. Eu abro o aplicativo do celular, o milagre aconteceu, e eu olho e não tem milagre. Eu ligo para o advogado que está segurando a minha causa, que está me ajudando, e aí, meu irmão, o que é que você pode me dizer? Eu não posso dizer nada, porque não tem nada resolvido. Mas quando eu olho para Jesus, meu irmão, quando eu olho para Jesus, meu amado, mas já passou a minha vez, já me passaram a perna de novo, já me enrolaram de novo, já me enganaram de novo, mas eu estou de novo envolvido com isso. Quando eu olho para Jesus, meu irmão, quando eu estou olhando para Jesus, aquele que deu a sua vida por mim, no meu coração não existe confusão, no meu coração não existe engano. Jesus, eu sei que estou aqui no lugar que você me chamou para fazer aquilo que o Senhor me chamou neste momento, e tudo irá bem. Amém. Tudo vai ficar bem. Amém. O GPS pode ter entrado em parafuso. Vocês sabem que se o GPS entrar em parafuso, não é? Se o GPS perder as coordenadas, irmão, você não sabe? Se o GPS perder as coordenadas, é banco que quebra, é gente que vai à falência. O GPS. O GPS. Se o GPS falhar nas coordenadas, já era. Desregula tudo. Lição de casa, tá bom? Todo mundo agora tinha que dormir o GPS. Procurar lá. Mas quando eu estou olhando para Jesus, irmão, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser em Jesus. Romanos capítulo 10. O meu tempo já está acabando. Eu preciso falar ainda sobre Jesus Senhor e sobre Jesus amigo. Mas dá para outro dia. Domingo que vem. Tu vem, Sofia? Vem? A Sofia falou que vem. Glória a Deus. Ó, Deus vai fazer grandes coisas através dos nossos jovens. Amém. Se ajuda a carruagem, irmão. Não fica de fora, não. Vai fazer grandes coisas. Romanos 10, verso 9, olha o que diz. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você que fez isso será salvo. Jesus é o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Eu já contei isso aqui, mas estou com o microfone, então eu tenho liberdade de falar de mudança. Miguel nunca ouviu isso. Miguel, Simone e o Wilson nunca ouviu isso. Eu tinha 10 anos de idade. Eu estava na igreja e ouvi o pastor pregar, e o pastor disse assim: Deus não tem neto, Deus tem filho. Eu tinha 10 anos de idade. É claro que a compreensão não foi a que tem hoje, né? Mas eu falei, peraí, Deus não tem neto, Deus tem filho. E o pastor dizia: se você não entregou sua vida para Jesus, se você não confessou Jesus como o Senhor da sua vida, não creu no seu coração, você não é filho de Deus. Eu falei, eita, eu não sou filho de Deus, então.
Nascido no lar cristão. Estou falando isso porque Mateus falou a respeito ontem. Nascido no lar cristão. Vocês também, os netos da irmã Dina, também nunca ouviram isso. Eu nasci no lar cristão. A minha avó me levava para o círculo de oração. Então, enquanto as irmãs oravam, eu estava deitado embaixo do banco. Então, os meus primeiros passos foram dentro da igreja. Nascido no lar cristão. Só que com 10 anos de idade, o pastor pregou sobre isso. E eu falei, eu não sou filho de Deus. Poxa, eu não sou filho de Deus. Não entrei em desespero, não é uma criança, 10 anos. Mas eu falei, peraí, eu não sou filho de Deus então. Ele dizia, Deus não tem neto, Deus tem filho. Eu falei, então eu sou neto de Deus. Foi a conclusão que eu tirei na hora, né? Até agora eu sou neto de Deus então só. Mas Deus não tem. Porque o meu pai é crente, minha mãe é crente. Então tem uma coisa errada, eu preciso aceitar Jesus. A partir dali eu fiquei esperando o pastor fazer o convite no final do culto. E eu levantar minha mãozinha e ele dizer, quem quer receber Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu levantei minha mão com 10 anos de idade, fui à frente, recebi oração, me tornei filho de Deus. Glória a Deus. Veio para crescer. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. Aleluia. A saber, os que creem no seu nome. Já é filho de Deus? Amém. Já é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Vai deixar alguém roubar isso aí? Hã? Vai deixar alguém roubar isso aí? Deixa não. O ilusionista quer roubar, gente. Deixa não. O ilusionista quer roubar essa originalidade de você. Não deixa. Não deixa. As coisas podem estar difíceis. Não deixa. Você é filho de Deus. Amém. Ele te comprou por um preço alto. Amém. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Vá para casa com essa mensagem no seu peito, no seu coração. Jesus me salvou. Ô, glória. Deixe essa mensagem gritar durante a semana no seu coração. Jesus me salvou. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você pode adorar o Senhor por isso? No instante você pode adorar o Senhor por isso. Aleluia. No momento você pode adorar o Senhor por isso. Obrigado, Senhor Jesus. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em Foi assim? Foi assim? Foi assim, irmão? Aleluia. Quando Jesus
ele pega, meu querido. A sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, a segunda parte, agora. Agora me regocijo, este caminho a seguir. Ouça isso, irmão. Minha tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou livre do perigo do mar. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Quando ele estendeu a sua mão, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Tu és o nosso Salvador, o amado das nossas almas. Nós te rendemos graças. E assim que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e todos digam. Amém. E todos digam. Amém.